Olá, estamos chegando com mais uma edição do seu ITT News, sexta-feira, dia 28 de outubro do ano 2022. As notícias nesta antevéspera das eleições de segundo turno no Brasil, a partir de agora na sua TV por assinatura, através das plataformas também do Instagram e do YouTube ITT Play. São 3 opções para você acompanhar. Além disso, tem o aplicativo, o app, que você pode também baixar direto no seu celular, apontando a câmera para o QR Code, que já aparece aqui na tela, e você pode ter acesso à nossa programação durante as 24 horas do dia. Então, na verdade, são aí 4 opções, 4 plataformas. Temos a televisão por assinatura, temos o YouTube, o nosso aplicativo e também pelo Instagram. São as opções para você acompanhar o jornal ITT News. Eu sou Francisco José e vamos aos destaques da edição de hoje. O IBGE divulgou a estatística de empreendedorismo do ano de 2020 no Piauí. Daqui a pouco a gente detalha esses dados. Vamos falar também sobre a Polícia Rodoviária Federal, que já fiscaliza possíveis crimes eleitorais no estado do Piauí. Além disso, vamos dar destaque também para o funcionamento da frota de ônibus. Uma ordem de serviço estabelece que 100% da frota deve circular no dia da eleição, do segundo turno. E ainda, como ficam os serviços de saúde? Hoje é feriado do Dia do Servidor Público. Temos também essa situação das eleições, enfim, como é que de fato a FMS se organizou para manter serviços essenciais e em relação também às questões administrativas. Essas e outras notícias agora no ITT News, que está só começando. Abrindo aqui no telão a previsão do tempo para hoje em Teresina. Temperatura de acordo com o clima-tempo, no momento 32 graus. A mínima registrada foi de 23, com máxima de 34 graus nesta sexta-feira. Aliás, um final de semana bem movimentado por vários motivos, entre eles as eleições de 2022, o segundo turno das eleições. Temos também outras situações. Bom, hoje tem debate, inclusive, em rede nacional de televisão entre os candidatos que concorrem ao segundo turno das eleições. Temos amanhã a final da Libertadores e no domingo é o grande dia das eleições de 2022. Portanto, o final de semana, na verdade, atípico em todo o país. Vamos agora dar destaque à nossa primeira informação. A produção me confirma se já estamos com o Eider Mendes. Em instantes, a gente conversa com o Eider Mendes Villanova, do IBGE, sobre os números relacionados ao crescimento na verdade, aos números de empreendedorismo do ano de 2020, porque nós temos, por parte do IBGE, a divulgação, tivemos essa semana, das estatísticas de empreendedorismo no ano de 2020 no Piauí e com algumas particularidades. A gente destaca em instantes essa informação. Antes, porém, eu vou com a Polícia Rodoviária Federal. E a nossa primeira notícia é que policiais de todo o Brasil estão com foco nas rodovias nesses dias para combater crimes eleitorais. Esse é o olhar da Polícia Rodoviária Federal em todos os pontos de fiscalização instalados nas rodovias que cortam o Brasil e notadamente no Piauí também. Então a PRF promove até o dia 30 de outubro a Operação Eleições 2022, segundo turno. Para esta etapa da operação, o número 191, que é o principal telefone de contato da população com a Polícia Rodoviária, terá foco, além das finalidades usuais, no recebimento de denúncias de crimes eleitorais. Além disso, o recém-lançado aplicativo PRF Brasil também estará à disposição para o recebimento de denúncias de delitos dessa natureza, entre outros serviços que já são prestados. A Operação Eleições 2022 consiste em ações de policiamento e também fiscalizações eleitorais direcionadas ao combate a esses crimes eleitorais, inclusive com a fiscalização de veículos de transporte de passageiros. Um dos objetivos essenciais da operação é garantir aos usuários das rodovias federais segurança do direito ao voto, conforto também e fluidez no trânsito, além de verificar a existência de qualquer ilícito que possa estar sendo
transportado. No primeiro turno, durante a operação da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, 4.135 veículos e 4.877 pessoas foram fiscalizadas pelos policiais rodoviários federais. 3 pessoas foram presas por embriaguez ao volante entre 2.941 testes de bafômetros que foram realizados. Ao todo, dos 7 dias da operação, no primeiro turno, pelo menos 22 pessoas foram presas, sendo que 7 delas por crimes de trânsito no primeiro turno das eleições 2022. Números impressionantes e são relacionados, esses que eu citei, apenas ao estado do Piauí. Bom, vamos destacar agora que o Piauí voltou a registrar queda de filiais de empresas de alto crescimento no primeiro ano de pandemia e mais. Temos outros destaques como gasto com remunerações quase dobra em empresas jovens de alto crescimento no estado do Piauí. Esses 2 aspectos, essas 2 informações relevantes relacionadas à economia piauiense constam numa divulgação feita pelo IBGE de estatísticas de empreendedorismo 2020, relacionadas ao primeiro ano de pandemia no estado do Piauí. Para me ajudar a esclarecer e a detalhar mais informações relacionadas a essa pesquisa, eu estou com o Eider Mendes Villanova, o Eider, supervisor de informações do IBGE, está comigo ao vivo para trazer mais informações. O Eider, num parâmetro geral, num quadro geral, quais são os números, quais são as informações importantes relacionadas ao empreendedorismo no Piauí que constam nesse estudo. Muito boa tarde para você. Bom, o Eider, não estamos conseguindo lhe ouvir ainda, Eider. Vamos fazer essa correção. Em instantes eu volto para a gente continuar essa conversa, para a gente iniciar, aliás, essa conversa relacionada aos números do empreendedorismo no Piauí, notadamente com um recorte feito pelo estudo do IBGE para o primeiro ano de pandemia, que foi 2020. Gente, vamos ao intervalo e aí na sequência a gente corrige a questão técnica relacionada ao Eider Mendes e a gente já volta conversando com ele. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. A internet tá servindo pra nada. Tenta estudar, não dá. Tento jogar, também não dá. Vou já ligar pra essa internet bem aqui e ver como é que eu faço pra contratar. ITTNet, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITTNet. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITTNet, a sua internet. Ofertas empresariais ITTNet. Fornecemos fibra ótica LAN-to-LAN e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 31 31 8000. Deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu?
Em outubro, o Piauí completa 200 anos e há 27, o grupo ITTNet vem construindo e levando internet de qualidade para escolas, hospitais, órgãos públicos e residências, além de presentear o Estado com a primeira TV por assinatura e telefonia móvel, que ajuda diariamente os piauienses a serem mais arretados e conectados do que nunca. Parabéns, Piauí, por nos deixar fazer parte da sua história. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. A internet tá servindo pra nada. Tento estudar, não dá. Tento jogar, também não dá. Vou já ligar pra essa internet bem aqui e ver como é que eu faço pra contratar. ITTNet, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITTNet. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITTNet, a sua internet. Ofertas empresariais ITTNet. Link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 31 31 8000. Deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu? Já de volta com seu ITT News, vamos então seguir com o nosso programa, trazendo os destaques que a gente anunciou no bloco anterior. O Piauí voltou a registrar queda de filiais de empresas de alto crescimento no primeiro ano de pandemia e, além disso, o Estado também registrou que as empresas, né, o gasto com remunerações quase dobraram em empresas jovens de alto crescimento no Estado. Essas duas situações se enquadram em um estudo divulgado nesta semana pelo IBGE, que trata sobre o empreendedorismo no Piauí no ano de 2020, que foi o primeiro ano marcado, né, por uma grande incidência da pandemia de Covid-19. Quem está comigo para esclarecer melhor, fazer uma leitura mais desses dados mais aprofundada é Eider Mendes Villanova, supervisor de informações do IBGE, que está ao vivo. Eider, de maneira geral, quais são as informações, os principais dados, aqueles que mais chamam a atenção nesse estudo do IBGE? Boa tarde, Francisco José, boa tarde, telespectadores. Esse estudo do IBGE sobre a questão da demografia das empresas e a estatística do empreendedorismo relativo ao ano de 2020, ele apresentou dois aspectos de destaque, né? Um deles é que no Piauí apresentou-se queda das empresas, das filiais de empresas de alto crescimento no primeiro ano da pandemia, né, que foi 2020. E para começar, o que são essas empresas de alto crescimento? Então, aquelas empresas com pelo menos 10 empregados, elas tinham um crescimento médio anual de 20% no quantitativo de empregados e no período de 3 anos. E de 2019 a 2020, houve uma queda de 5,6% nessas filiais, ou seja, o fechamento de 549 unidades de empresa, de filiais de empresa, o que contrasta, inclusive, com o crescimento que teve do ano anterior, de 2018 para 2019, que havia tido um crescimento de 36,6%. Só que nós temos um contraponto nessa redução das filiais das empresas. É que apesar da redução das filiais,
houve um crescimento do pessoal ocupado nessas empresas de alto crescimento. Eram 16 mil pessoas em 2019 e saltou para 21 mil em 2020. Cerca de 5 mil pessoas a mais, ou 30% do contingente de pessoas que estavam contratadas em 2020 aumentou 30% do contingente a mais em relação a 2019. E em termos de salário, houve um aumento de 2019 para 2020, saltando de 1,6 salários mínimos em média que esses empregados tinham para 1,7 salários mínimos. E com relação ao segundo aspecto de destaque nesse estudo da demografia das empresas e do empreendedorismo relativo ao ano de 2020, é que a massa de remuneração dos empregados das empresas chamadas jovens, e de alto crescimento em 2020 cresceu quase 100%. Mas o que são essas empresas jovens e de alto crescimento? São aquelas empresas com pelo menos 10 empregados e que tiveram um crescimento médio anual de 20% no emprego, ou seja, em pessoas contratadas nos últimos 3 anos. E também elas tinham no máximo 5 anos de existência, por isso são chamadas de empresas jovens. Em 2022, haviam apenas 38 filiais dessas empresas jovens e de alto crescimento no Piauí. E o crescimento de pessoas empregadas foi de 55% de 2019 para 2020. Saltou de 1.200 empregados para 1.900 empregados. Cerca de 700 empregados a mais. Em termos de massa salarial, que é o que chamou a atenção, quase dobrou, ela aumentou de 21,2 milhões e saltou para 41,4 milhões, praticamente 100% de aumento. E houve inclusive um aumento médio nos salários pagos a esses empregados dessas empresas jovens e de alto crescimento. A média era R$ 1.500 por mês e saltou para R$ 1.700 por mês. Oi, Idé, e você tem o perfil, qual é o segmento dessas empresas? Só para a gente entender melhor essas informações. Infelizmente o estudo ele não delineou para a gente quais seriam os destaques em termos de setores, por exemplo, onde elas estariam localizadas. Nós não temos essa informação. Agora, ele leva em conta empresas de todo o estado do Piauí, Porque, como a gente sabe, a concentração maior fica em Teresina e em alguns outros poucos polos, mas o estudo ele contempla os municípios no geral? Isso, o estudo é em todo o estado do Piauí, todas as cidades, os 224 municípios. Mas geralmente a gente sabe que boa parte dessas empresas se concentram, por exemplo, em Teresina, ou Parnaíba, Floriano, ou Picos, são cidades que têm um porte um pouco maior. E geralmente são empresas, como eu falei, têm mais de 10 empregados contratados. Nos últimos 3 anos apresentaram uma média de mais de 20% de contratação, de aumento nessa contratação de pessoal. Possivelmente a maioria em Teresina. Bom, e aproveitando que eu estou aqui falando com você, o IBGE hoje realizou uma reunião exatamente para tratar sobre os dados, as estatísticas, o levantamento, o que temos até agora em relação ao censo do ano de 2022. Quais são as informações também relacionadas ao censo, já que é um assunto que o IBGE trata com muito cuidado, são informações importantíssimas para todo o país sobre economia e tantos outros assuntos que interessam a população brasileira. Quais são os últimos alinhamentos do IBGE em relação ao censo demográfico do ano de 2022? E a ideia? Francisco, com relação ao censo, na realidade nós fizemos ontem uma reunião aqui em Teresina com os principais parceiros do censo em nossa capital, justamente para apresentar os dados de Teresina. A reunião chama-se Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo, chamada REPAC. Ela é feita, inclusive, essa reunião em todos os 224 municípios do estado, onde o IBGE chega na comunidade junto às principais representações, seja do governo do estado, das prefeituras, secretarias, sindicatos, universidades, todas as entidades que têm alguma parceria conosco e têm interesse em que esse andamento do censo esteja correndo bem. Então o IBGE apresentou ontem, por exemplo, nessa reunião, que já foram visitados cerca de 214 mil domicílios aqui em Teresina e já foram contabilizados 675 mil habitantes aqui em Teresina. Isso representa mais ou menos 77% da estimativa que o IBGE faz
para a população do Piauí em 2022. Na realidade, são 1.498 setores censitários, já estão praticamente quase todos em campo, praticamente só 94 setores censitários ainda não começaram a ser coletados aqui em Teresina. E eu queria chamar a atenção, Francisco, é para o fato de que o IBGE havia programado encerrar o censo em 3 meses. Começou-se em agosto e terminaria em outubro. Mas alguns estados, inclusive também o Piauí, não conseguiram encerrar ainda a contento. Justamente boa parte dos estados brasileiros por conta da falta de recenseadores. Ou seja, não foi muito fácil encontrar pessoas, né, que quisessem participar do censo. E justamente, principalmente em estados em que o desemprego é muito pequeno, né, onde havia pouca margem para o IBGE contratar. Então, o IBGE, inclusive, fazendo um trabalho muito árduo para tentar atrair, né, mudando inclusive a política de contratação, aumentando a remuneração, inclusive, para os recenseadores em vários estados, principalmente no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, no centro-oeste do Mato Grosso do Sul, por exemplo, também. E aqui em Teresina nós não tivemos problema com relação a isso. E o Piauí está, inclusive, sendo o primeiro estado em termos de coleta do censo, né? Agora, no início do mês de outubro, nós já tínhamos coletado mais de 70% da população estimada do Piauí, sendo o maior contingente dentre todos os estados da federação. E o IBGE se comprometeu, junto ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, a entregar essas informações até o dia 26 de dezembro. Então, até o início de dezembro, o IBGE deverá estar em campo ainda, coletando as informações nos domicílios. A gente pede até encarecidamente às pessoas que recebam bem o nosso recenseador e forneçam todas as informações requeridas. Informação importante divulgada agora pelo EIDA é para você, assinante do canal ITT Play, que está acompanhando o nosso jornal. O Piauí é um contraponto em relação ao geral, porque é isso, né, Ida? De maneira geral, o Brasil apresenta aí um atraso na coleta por essas questões específicas, inclusive dificuldade de contratação de recenseadores, mas o Piauí ele é um contraponto a partir do momento em que é o estado em que apresenta em que conduz esse censo de maneira mais acelerada. Exatamente. Agora no segundo balanço que nós fizemos no início do mês de outubro, o Brasil, por exemplo, estava praticamente com 50% só da coleta. E o Piauí, 70%. Então nós tínhamos 20% a mais de coleta. Aliás, toda a região Nordeste está muito bem na coleta, né? Todos os estados estão bem. Justamente porque infelizmente, nós temos um desemprego maior, inclusive que promoveu até talvez uma atração maior das pessoas para o nosso trabalho, né? E tinha muita gente precisando realmente de uma ocupação aqui no nosso estado. Eide, muito obrigado pelas informações, como sempre, são dados bem interessantes e importantes para a gente destacar aqui no jornal. Muito obrigado mais uma vez, bom final de semana. Bom final de semana, um abraço. Bom, vamos ao intervalo, na sequência eu volto com as últimas notícias desta edição. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. De volta com as últimas notícias do programa de hoje, a gente começa falando sobre, ainda com foco nas eleições de 2022, mas numa questão específica e que causou aí interrogação em relação a como efetivamente
funcionará o transporte de eleitor. Então vamos com foco para a capital. A ordem de serviço que foi estabelecida determina que 100% da frota de ônibus deve circular no próximo domingo, segundo turno das eleições 2022. Foi isso que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, STRANS, emitiu ainda na última quarta-feira essa ordem de serviço para o funcionamento de 100% da frota de ônibus no domingo, dia 30, data em que ocorre o segundo turno das eleições. De acordo com o ofício, devem rodar 48 veículos do consórcio Poti, 56 do consórcio Urbanos, 53 do consórcio Teresina e 67 da empresa Transcol, totalizando assim 75 linhas e 1.120 viagens. Ontem, o Setut divulgou que irá colocar frota máxima para rodar em Teresina no dia 30. O serviço de transporte público será disponibilizado de forma gratuita ao teresinense. Segundo o decreto 23.095, que é da Prefeitura de Teresina, foi expedido pelo município, o benefício de gratuidade será concedido entre às 6 horas da manhã até às 19 horas. Para ter acesso, o eleitor deverá apresentar o título de eleitor ou o e-título. Ainda, alternativamente, qualquer meio idôneo, físico ou eletrônico que comprove a identidade e o local de votação por parte do usuário. Falando agora sobre o funcionamento de serviços essenciais nesta sexta-feira em Teresina por conta do feriado do Dia do Servidor. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde da capital, os serviços foram estabelecidos dentro do seguinte formato. Nesta sexta-feira, dia 28, que é Dia do Servidor Público, os serviços essenciais de saúde no município de Teresina funcionam normalmente. Os hospitais, maternidades, unidades de pronto atendimento, nas chamadas UPAs, o SAMU, todos esses serviços estarão prestando assistência à população, além de 5 unidades básicas de saúde. Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipe, Santa Isabel e Renascença. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU funcionará normalmente com médicos reguladores, operadores de rádio, além disso, telefonistas auxiliares para a regulação médica. A frota do SAMU possui ambulâncias de suporte avançado e básico, além de motolâncias. A equipe do Centro de Zoonoses estará de plantão para recolhimento de cães, gatos e atendimentos clínicos. Na sede da FMS não tem funcionamento, na sede ali administrativa, nas proximidades do aeroporto, não tem funcionamento administrativo nesta sexta-feira, dia 28. E o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, por fazer parte da rede de atendimentos ambulatoriais, não terá atendimento também hoje e volta a atender normalmente no dia 31. Por conta do Dia do Servidor Público, a maioria das 91 unidades básicas de saúde, salas de vacina e a parte ambulatorial dos hospitais, ou seja, aquela parte onde são feitas as marcações de consultas e exames, terão atendimento a partir da próxima segunda-feira, dia 31. Rapidamente, vamos aqui destacar o clima em Parnaíba, a previsão do tempo para a cidade de Parnaíba nesse exato momento. Parnaíba registrando nesta sexta-feira a temperatura atual de 35 graus. A mínima registrada foi de 25 e a máxima, exatamente essa, 35 graus na bela cidade de Parnaíba. Os dados são do Clima Tempo. E com essa informação a gente finaliza por aqui a edição de hoje. Bom final de semana, vote com consciência. Na segunda a gente se encontra com o balanço das eleições 2022.